Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, isso mesmo. A Bíblia precisa ser para nós uma companhia diária, o estudo bíblico, a palavra que vai alimentando o nosso coração. E é por isso que eu estou aqui, para juntos, hoje, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Estamos estudando a Carta aos Coríntios, no início da Carta aos Coríntios, e é uma motivação muito grande perceber aquilo que o apóstolo Paulo vai trabalhar em toda essa primeira Carta aos Coríntios e experimentar aquilo que Deus fala conosco hoje. Então, quero convidar você a estar motivado, feliz por poder estudar a Sagrada Escritura e ouvir a voz de Deus, que indica passo por passo que nós devemos dar. Para isso, supliquemos o Espírito Santo que nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje e a partir da moção do Espírito Santo nós entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos estudando a Carta aos Coríntios. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos. O texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Vamos ler o texto bíblico? Irmãos, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no sentir e no pensar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós fala assim: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Quefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será Paulo quem foi crucificado por amor a vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que fostes batizados no meu nome. Ah, sim, batizei a família de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado nenhum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força de Cristo Jesus. Ontem, no estudo, eu dizia, no estudo anterior a esse, eu dizia que uma das temáticas que a Carta aos Coríntios vai tratar é sobre a divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pela realidade que Paulo apresenta, não parece uma realidade de divisão doutrinal, mas parece sim uma realidade de preferências. Aqui nós vamos vê-lo mencionar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas, eu sou de Jesus Cristo. Parece que tinham 4 grupos. E não pense que sou de Jesus Cristo é de Cristo mesmo, Mas os estudiosos dizem que eram aqueles judaizantes, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, que ficavam ali naquela realidade do legalismo. Então, quem era Apolo? Um pregador muito forte, Ele tinha uma oratória muito forte e pregou com muita intensidade. A palavra Quefas aqui é Pedro. Possivelmente Pedro passou ali naquela região de Corinto e esse grupo se identificou com Pedro. O outro grupo se identificou com Paulo. Mas ele está dizendo, quem morreu por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Quefas? Não, foi Jesus Cristo. E a atitude de Paulo é para que essa comunidade não se apequene, para que essa comunidade não vire guetos e seita, em cada um seguindo uma realidade. E aí ele vai mostrar aqui os fundamentos da realidade, do que ele entende que deveria acontecer lá na comunidade de Corinto. Tenha acordo no que falam, no que pensam e no que sentem.
Isso aqui é muito importante para nós compreendermos isso, porque hoje essa realidade da divisão também ela está batendo a porta do nosso tempo. Por quê? Vamos entender que o divisor é o diabo, diabolos, é o divisor. E nós não podemos aceitar essa realidade da divisão no nosso meio. Nós não podemos nos sentir melhores uns que os outros, porque eu sou da Renovação Carismática, ou eu sou da Legião de Maria, ou eu sou do Apostolado da Oração, ou eu sou da Pastoral Carcerária, eu sou da Pastoral da Saúde. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo e precisamos entender que nós estamos unidos numa só fé, num só batismo, num só Senhor, num só Espírito. Nós não podemos permitir no nosso coração essa realidade da divisão. Será que Cristo está dividido? Pergunta o apóstolo Paulo. Aí ele entra na realidade doutrinal. Será Paulo quem foi crucificado por amor a vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Então ele está dizendo aqui, não, foi Cristo que morreu por amor a vós. Opa, não foi Paulo que foi crucificado, foi Cristo que foi crucificado. Opa, e Paulo vai dizer que vocês não foram batizados em Paulo, no nome de Paulo, mas no nome de Cristo. Então é a Cristo que cada um deve seguir. Seguir o Cristo que Paulo está anunciando, ele vai dizer aqui ao final, no versículo 17, de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. O Evangelho basta-se a si mesmo. O Evangelho tem força de transformação. É isso que o apóstolo Paulo está nos relatando. E ele não está aqui minimizando a necessidade do batismo. Ele só está dizendo que ele recebeu uma missão específica, que ele batizou poucas pessoas na comunidade de Corinto, inclusive uma família inteira, e aqui entra o batismo das crianças, né? Se ele batizou uma família inteira, ele batizou as crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Mas ele está dizendo aqui, o batismo é muito importante. É no batismo que nós somos enxertados em Cristo. Mas ele não foi chamado a batizar, ele foi chamado a anunciar o Evangelho. Aqueles que estavam com ele na missão foram os que realizaram a obra do batismo. Mas é importante perceber que o apóstolo está aqui fundamentando o ponto de unidade. O ponto de unidade é Jesus Cristo. Todos nós servimos a Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa consciência, eu queria dizer para você, meus irmãos, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos aceitar a realidade da divisão. E outra coisa, uma coisa que muitas vezes atinge a igreja no tempo atual, o autorreferencialismo. Eu achar que eu sou melhor do que o outro, eu achar que a minha pregação é mais importante que a outra, que aquilo que eu faço é mais importante do que o que o outro faz. Nós temos que quebrar essa realidade do autorreferencialismo e Paulo está sendo muito claro aqui. Eu não morri por vocês na cruz, quem morreu foi Jesus Cristo. Vocês não foram batizados em meu nome, em quem vocês foram batizados foi em nome de Jesus Cristo. Portanto, é em Cristo que cada um deve estar apegado. Ótimo, tudo bem, você se identifica comigo, obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua identificação. Aí estou falando eu, Padre Roger Luiz. Tá bom? Que bacana, mas não tire os seus olhos de Jesus Cristo. Não coloque os seus olhos no Padre Roger, ser humano. Mas se você se identifica com a minha maneira de evangelizar, eu estou anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que é suficiente. E aqui Paulo vai usar sem sabedoria de palavras para não esvaziar a força da cruz de Cristo. O que é a força da cruz de Cristo? É a redenção, é a salvação, é a justificação. E isso foi Cristo que fez, nenhum ser humano. Você se identifica com um pregador, você se identifica com um padre. Que bacana, que legal. Essa pessoa foi usada na sua vida para te mostrar quem te salvou. Então, olhe para quem te salvou. Olhe para Jesus Cristo. Fixe o seu coração nele. Não aceite nenhuma realidade de divisão, não aceite nenhuma realidade de fofoca na sua comunidade paroquial, não aceite os pensamentos de divisão que vêm na sua cabeça. Invoque o nome do Senhor e diga: Jesus, eu quero ser no corpo de Cristo instrumento de unidade e não de divisão. Eu não quero ser, Senhor Deus, na sua igreja, causa de escândalo. Eu quero ser testemunha de que eu fui alcançado pelo Senhor, que a sua palavra me transformou, que eu fui batizado em Cristo, que eu estou inserido nessa dimensão sobrenatural da vida nova em Cristo e eu quero viver como um homem novo. Se você perceber qualquer
lastro de divisão no seu movimento, na sua pastoral, na sua comunidade paroquial, procure as autoridades, peça ajuda. Ou não vá direto nas autoridades, não. Se você perceber e identificar pessoas, vá nessas pessoas e diga: meu irmão, isso que você está fazendo, essa forma que você está falando, essa postura sua está causando divisão. Vamos tentar buscar unidade, vamos tentar olhar o positivo, vamos entender que todos nós estamos servindo a Jesus Cristo, que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos entender que existe uma doutrina, que a igreja é universal. Vamos sair do bairrismo, do autorreferencialismo e vamos adorar a Jesus Cristo, porque foi Ele que nos salvou. Então hoje, eu e você, tocados por essa palavra, precisamos nos posicionar. Posicione-se pela unidade do corpo de Cristo. Não aceite, não ouça aqueles que estão causando divisão na igreja. Não aceite cismas, não aceite heresias, não aceite nada que é contrário ao Evangelho. Fique com o nosso Senhor, com o Evangelho, com a sã doutrina da salvação já estabelecida pelo magistério da igreja e que não mudará. Combinado? Assim, nós entendidos vamos compreender e avançar naquilo que a carta aos Coríntios está nos inspirando. Qual é a mensagem de Deus que hoje eu retiro para mim e você pode também compartilhar dessa realidade? O meu foco tem que estar em Jesus Cristo, pois os homens passam e é Ele que permanece. Foi Cristo que me salvou e é nele que sou batizado. A aplicação dessa palavra: olhar as situações, atitudes, pensamentos, falas que eu tenho que causam divisão e renunciá-las. A partir de agora eu preciso ser testemunha da unidade do corpo de Cristo e promotor dessa unidade. Vamos rezar? Senhor Jesus, nós queremos hoje, diante da sua presença, entender que o chamado que o Senhor nos faz é para vivermos a unidade onde tem como fundamento o Senhor, o seu Evangelho, a sua palavra, e aí ter o mesmo falar, o mesmo pensar e o mesmo sentir. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade, a obedecer ao Senhor, a esse chamado. Nós somos e devemos ser promotores da unidade. Então, liberta o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas atitudes de toda e qualquer tentação de divisão. Tudo aquilo que em nós causava divisão, todo e qualquer comportamento assim. Mas também o autorreferencialismo, que muitas vezes a gente se apresenta como aqueles que são melhores. Não, Senhor, liberta-nos dessa realidade, mas também nos ensine a viver essa espiritualidade da comunhão, da unidade, que a carta aos Coríntios nos indica como caminho de maturidade, como caminho de perfeição. Ensina-nos a aceitar esse caminho proposto hoje no estudo que nós fizemos. Então, atinja a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente com a força do seu Espírito Santo, porque Ele é esse ponto de unidade, é Ele que vai nos fazer manter o foco no Senhor e ter o Senhor como sendo esse que nos salvou, nos redimiu, nos justificou, onde nós estamos inseridos e onde nós recebemos força, graça e coragem para seguir em frente. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença e pela sua graça derramada sobre nós pela força da sua palavra. Nós precisamos perceber exatamente isso. O fundamento da unidade está em Jesus Cristo, é o Espírito Santo que é o gerador dessa unidade. Quem divide se chama diabo, Satanás, a antiga serpente. Nós não podemos ceder a essa realidade. Ah, mas é porque é a minha opinião, é o meu jeito de pensar. Perceba que você está sendo influenciado por Satanás se você se deixar conduzir no caminho da divisão. Muitas vezes a gente tem que silenciar, muitas vezes a gente tem que se unir, trabalhar pela unidade, muitas vezes a gente tem que até renunciar a certas realidades de pensamentos nossos, de ideias nossas, em vista do bem comum. Então perceba aquilo que Deus quer nos conduzir, nos indicar como caminho de salvação, de santidade. Que eu e você, a partir de agora, ainda mais, sejamos promotores da unidade. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.